e já iremos começar esse nosso bate-papo para falar de ficção. Eu mencionei ficção científica porque eu conheço a vocês duas, principalmente pela ficção científica, mas a gente menciona, é claro, ficção especulativa como um todo e é bem tranquilo. Então é bem de boas. Compartilhei aqui com vocês o link, podemos espalhar o link e é sobre isso. Vou só fazer a nossa abertura cerimonial como sempre. Estamos começando mais um dos eventos da programação da Semana Literária de Varjota, esse evento realizado pela Secretaria de Cultura através da Biblioteca de Varjota. E estamos, é claro, aqui para fazer um bate-papo, mesa redonda com escritoras aqui, né, para a gente falar sobre ficção científica, ficção especulativa como um todo, para falar das suas carreiras e, é claro, falar também dos bons e velhos livros desse gênero que é tão, né, daquele jeito. Olha só, a gente vai ler aqui uma pequena abertura para introduzir as nossas maravilhosas. Eu converso hoje com Fabiana Ferraz, que é escritora, leitora crítica, mediadora do Clube de Escrita de Sorocaba, e nas horas vagas ela ainda faz crochê e tenta não cair de patins, que é muito importante. Em 2019 ela publicou o conto A Mulher e o Vento, que foi finalista no Prêmio Aberts, na categoria narrativa curta de terror, e em 2020 lançou a noveleta Engrenagem, steampunk à brasileira, a sua experiência com ficção científica, exatamente. Desde então suas histórias apareceram em diversas antologias de destaque e no ano de 2021 publicou seu primeiro livro, Se Eu Morresse Amanhã, um romance policial noir ambientado no Rio de Janeiro da década de 50. Também temos aqui Kinaya, autora dos livros Versos Livres, Como Nós, Eu Conheço Zombie, ficção especulativa afrofuturista, e Te Encontro no Futuro. Ela é formada em Letras e Inglês pela Universidade Estadual do Ceará, pesquisa afrofuturismo na literatura desde 2017 e literatura negro-afro-americana desde 2016, além de ser tradutora, bordadeira, cofundadora, é claro, da editora Palé. Olá! Olá! Eu Oi, amo Bruno. que a gente falou isso, né? E já é algo muito bacana que as duas trabalham com artes, né? Da costura e da costura de palavras. Foi poético agora. Ora. Isso é muito interessante, é um ponto assim comum que a gente tem, né? Eu acho muito interessante porque o bordado, para mim, ele é muito ligado também com a literatura, né? Não sei se a Fabi, ela faz também essa ligação, né, entre o crochê, mas eu tenho essa ligação do bordar literatura, bordar ancestralidade, bordar coisas que façam um sentido, né? Tenham uma memória, enfim. Para mim, o crochê, no meu caso, é quando eu preciso silenciar minha cabeça. Quando eu quero fazer alguma coisa e eu preciso silenciar, eu acabo fazendo crochê, mas sim, tem tudo a ver com literatura, essa questão das tramas, né? Até porque atualmente tem uma vertente forte literária com histórias estruturadas num formato de trança, né? Ou seja, você pega alguns acontecimentos daquela história e, em vez de você contar de uma forma linear, você vai trançando os acontecimentos. Então, sim, eu acho que o próprio bordado e o crochê são formas de você pensar em uma narrativa. É verdade. Porque quando é uma coisa à parte, assim, talvez na nossa vida, não sei, né? Mas é algo que influencia também na nossa escrita, porque, de qualquer forma, nós temos os nossos estilos de escrever, né? E isso vai levando também a gente a pensar na construção dessas peças. É muito interessante isso. Quando você falou dessa questão dessa literatura trançada, eu penso logo no Eu Conheço os Homens, que é esse meu último livro, e que é justamente assim, não é só um narrador, são vários narradores contando os pontos de vista daquela história e tal, vai entrelaçando as coisas e aí vai acontecendo na história. O Bruno já leu, inclusive, deve entender sobre isso. Mas é muito interessante como a literatura, ela tá precisa. Acho que essa é a palavra. Depois a gente pode trocar. É verdade. Nesse sentido, é muito bom que vocês mencionaram, né? A gente mencionou que essa roda, eu juntei, assim,
quase bastidores, eu juntei vocês duas porque vocês são as pessoas que eu mais associo atualmente à ficção científica, principalmente atualmente, né? Tive a honra de trabalhar com o Fabi, a gente fez um book trailer, aliás, e um áudio trailer pro Engrenagens, que ficou muito bonitinho, ficou muito maneiro. E Fabi trabalha, né, como a gente já mencionou, ficção no ar, tem essa onda, digamos assim, de trabalhar a ficção especulativa em outras eras, como é a ideia do steampunk e por aí vai. E eu queria também, no caso da KNAI, a gente falou muito do afrofuturismo, a gente fez um curso sobre isso, então tem toda essa pegada de trazer ficções diferentes, né, ideias diferentes para algo que a gente já está acostumado com a ficção especulativa de maneira geral. E eu queria ouvir de vocês duas essa experiência, como é entrar na ficção, primeiro enquanto leitoras, depois como produtoras. Pode começar, Kinaya. Ih, travou. Ih, acho que Kinaya deu uma travadinha. Pronto, voltamos. Eu começo? É que a internet tá oscilando aqui. Vocês perceberam, né? Mas eu posso começar. Bruna, eu só queria pedir que você repetisse o finalzinho, que eu não peguei o finalzinho Pronto. Na hora da travada. Essa a experiência de vocês enquanto na Aí, leitura e na escrita de ficção. Eita! A experiência de vocês na leitura e na escrita de ficção. Vamos ver se pegou. Bom, pegou, deu tudo certo agora. Assim, a minha experiência na literatura, ela vem mesmo da infância, né? Eu sou uma leitora desde criança, assim. Eu acho que eu fui para esse lado, assim, da especulativa porque eu já tive acesso a leituras, assim, de fantasia, né? Tipo, quando eu tinha uns 7 anos, eu li A Bruxa que Roubou o Sol, que, se eu não me engano, não é da Ana Maria Machado, mas é uma dessas escritoras que são bem conhecidas no Brasil por escreverem para crianças, né? E eu acho que foi essas leituras, assim, fabulações e tal, que foi me fazer. Eu fui crescendo, né, tendo acesso e tal. E aí eu fui querendo escrever isso, né? Só que eu escrevia porque eu não me via em muitas dessas literaturas, né? Então, acho que o meu processo de escrita, ele tá conectado com um processo também racial, né? De identidade negra, enfim. E aí eu escrevi por muito tempo literaturas que não tinham, por exemplo, elementos aqui do Brasil. Essas literaturas totalmente voltadas para algo fora, sabe? Essas fantasias, essas coisas vai se passar lá nos Estados Unidos, não sei o quê, enfim. Hoje em dia já é totalmente diferente, né? Então, quando eu saí da faculdade já adulta, é que eu comecei a escrever, que eu pensei mesmo, eu acho que eu não estou escrevendo algo que vai ficar memorável para eu mesmo, né? E aí foi que eu fui fazendo essa experiência de escrever algo daqui. Só que aí eu conheci também o afrofuturismo, né, em 2017. E eu conheci justamente o afrofuturismo quando eu estava lendo Admirava Mundo Novo, que é uma das ficções científicas mais conhecidas do mundo, né? E eu me incomodei com a questão das castas, que tem a representação das cores e tal. Eu até contei isso aí lá no meu Instagram. E a casta mais, assim, baixa lá da sociedade tem tradução que é preta, a cor que representa ela, ou marrom. Então eu fiquei incomodada com isso, né? E fui pesquisar autores negros de ficção científica. E foi aí que eu fui encontrando outras histórias, outras perspectivas, e minha experiência começa daí, né? Dessa busca por uma representação na literatura, e numa literatura que fabule futuros, fabule sociedades, enfim. É isso aí. Deu pra entender? Ou travou? Sim, não, deu certo. No meu caso, eu tive uma influência, assim, muito já grande dentro de casa. Eu sempre falo que eu comecei a gostar de literatura porque dentro de casa a gente sempre foi muito incentivado a ler, principalmente pelo meu pai. E o meu pai, ele já era fã de ficção científica, quadrinhos, histórias de Velho Oeste, assim. E aí eu acabava lendo, e isso foi uma influência natural. E depois, quando eu já comecei na escola,
também eu já dava uma maior preferência para livros e histórias que fossem relacionados ao fantástico. Assim como a Kinaya falou essa questão da representatividade, para mim justamente pegava a questão de não ter histórias onde as meninas, né, fossem protagonistas, porque eu lia a Turma da Mônica, lia outros títulos, agora nem vou me lembrar mais, mas você não tinha heroínas ou heroínas que fossem próximas de mim, né? Mas isso me encanou, mas até então não existia essa discussão, né? Provavelmente eu sou mais velha que vocês. Então, no meu tempo, não existia esse tipo de discussão. Então, você simplesmente não tinha e não se questionava o porquê, né? Não havia essa possibilidade dessa discussão. E nos últimos anos isso foi surgindo, foi vindo à tona. Eu fui acabando me inteirando melhor das discussões e tal, mas quando minha vontade de escrever, ela surgiu muito por conta de umas questões internas que eu trabalho, né, questões mentais, assim, já faz muito tempo que eu faço tratamento, enfim. E a escrita surgiu na minha vida como um escape para isso. E aí, como eu comecei a fazer experiências com vários gêneros, até porque eu não tenho uma formação, vamos dizer assim, literária, acadêmica, né? Eu sou da comunicação, mas eu sou da parte de marketing também. Era, né? Agora eu não sou mais. E eu acho que por essa falta de conhecimento, eu fui muito na base da experimentação. Então eu comecei justamente com o Policial, que é o livro que está saindo agora, que foi o primeira história assim, que eu escrevi. Mas com o tempo fui experimentando e acabou com a ficção científica. Também é uma forma não só de eu questionar a sociedade nessas questões que me incomodam, mas também como uma válvula de escape. O meu primeiro trabalho aí de ficção científica foi o Engrenagens, né? Que o Bruno e eu trabalhamos junto e ficou maravilhoso, aquele audio trailer. E o personagem principal, assim, apesar dele ser um autômato, ainda no fim do período regencial, da transição período regencial, Império para a República no Brasil, é um personagem que ele carrega muitos significados, né? E isso, a reação das pessoas a esse conto me abriu os olhos, no sentido de como trazer a ficção científica, trazer realmente como essa reflexão para a sociedade. Por exemplo, quando eu falava do Antero, que é o protagonista, que é um autômato, muito das coisas que ele expressa em pensamento era muito daquilo que eu tenho quando eu estou em crise de ansiedade. Thiago não cansa de panfletar. Mas, assim, em conversas com outras pessoas e até com outros escritores, eles já viram no Antero um personagem como um homem-coisa, como uma pessoa que não tem direito a ter sentimentos. E foi muito legal essa visão. Eu falei assim, nossa, eu nunca tinha visto por esse lado. E ver essa interpretação das pessoas foi muito significativo, né? E aí, a partir disso, não parei, porque aí eu já fui pra Fagulha, que é um conto que vai sair numa antologia agora no próximo mês, e saiu numa newsletter da editora Rocket, que também, e aí já é um conto que ele tem um pano de fundo que é sobre fascismo, e a gente sabe, naquela questão de quem será que é o inimigo, né? E das pessoas precisando se juntar. Então ele tem essa questão do fascismo e a questão das diferenças que nós temos, e também sobre discussão sobre o que é e o que não é verdade, fake news, né? As mentiras. E
também publiquei esse ano um conto chamado... um conto sobre a Maria Callas, né? Que saiu na antologia Heroínas, que também é de ficção científica. E o conto, ele acabou saindo muito diferente do que se espera de uma ficção científica com uma inteligência artificial. Pelo menos foi assim que as pessoas receberam. Porque fala muito sobre o quanto a gente como seres humanos, nós nos desumanizamos e o quanto que as máquinas podem ou não aprender com a humanidade. Então, assim, a ficção científica acaba sendo um escape para mim, colocar esses pensamentos que ficam toda hora aqui na minha cabeça. E é isso. Muito bom, muito bom. É bacana que tu mencionou algo muito interessante para mim, que é esse papel da ficção científica como, digamos, faíscas para discutir coisas maiores, né? A ficção científica, a própria ficção especulativa até como um todo, está muito, às vezes, associada àquela que a gente chama, né, de literatura de escapismo, né? Porque é muito fantástico, ou porque é muito fantasioso, mas quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que não, na verdade, é o lar onde surgem essas discussões tão presentes na nossa sociedade como um todo, né? Desde a sua origem lá, temos a própria Mary Shelley, né? Que veio com essa, como é que eu vou usar a palavra? Ela meio que inaugurou, né, a discussão do próprio papel da mulher na escrita, digamos assim, e veio trazendo essa representatividade mais forte no que seria o papel de quem pode ou não escrever histórias, e aí as histórias se tornaram cada vez mais fortes, né? Esse impacto nas referências de vocês, do que vocês gostam de ler, vocês preferem? Como é que é essa questão? Pergunta difícil, eu sei. Bom, eu gosto muito de receber os feedbacks dos meus leitores, sabe? Acho que é a coisa mais incrível para mim e o que mais me motiva a continuar escrevendo, sabe? Porque, assim, eu passei a vida toda escrevendo sem mostrar para ninguém, né? Eu fui mostrar alguma coisa para alguém, foi com Versos Livres, foi o primeiro livro de 2019, só que ele é de poesia, né? Então eu entrei nessa parte de publicação com uma coisa totalmente do que eu realmente queria publicar, né? Porque eu realmente queria discutir com a minha literatura, não que a questão da negritude feminina não seja importante, mas eu queria discutir coisas além, né, do gênero, sabe? E aí essa questão da Mary Shelley e da Octavia Butler, por exemplo, que é uma das minhas grandes referências, né? Essas mulheres, elas, de qualquer forma, elas vão impactar muito a literatura, porque elas vêm rompendo, né, certos padrões, rompendo formas de escrita e tal. Ontem mesmo eu estava conversando com a galera do trabalho editorial e a gente estava falando do quanto ainda hoje a ficção científica ela é vista como um espaço masculino, sabe? A gente já tem muitas mulheres escrevendo, mas, por exemplo, quando abre antologias, seleções assim de contos, romances, você pode notar que o número de mulheres que escrevem ficção científica, ou, na verdade, que mandam suas ficções, né, para serem avaliadas, é muito menor do que o número de homens, né? Então, eu acredito que o nosso trabalho, enquanto escritora, ele vai além do contar histórias, vai também para essa parte de influenciar, de impactar, de mostrar para as outras mulheres que a gente também pode estar escrevendo, que a gente pode estar inventando sociedades, não inventando, mas fabulando, criando universos, né, diferenciados, como é o caso da ficção especulativa, que é a nossa área, né? Hoje em dia eu curto muito, assim, as mulheres que chegam até mim e dizem, eu curti muito o seu livro, deu vontade de voltar a escrever, não sei o quê, e é uma coisa que eu quero continuar fazendo, sabe? Eu quero ajudar outras pessoas, principalmente pessoas negras, a escreverem, né, a botarem aí no mundo suas histórias, porque eu acho que o impacto e a aproximação é o que é importante, assim, na literatura também. Não sei se eu respondi, mas é o que eu pensei. Boa. Na questão da influência, como eu falei, né, eu lia muita coisa de ficção científica, mas realmente eu não tinha referências femininas
para ler de ficção científica. Eu realmente desconhecia. Então eu cresci com esse, vamos dizer assim, com esse lapso nessa matéria. Mas algumas, né, escritoras ainda me influenciam desde sempre. E uma escritora do Fantástico, né, brasileiro, que é a Lígia Bojunga, que eu não posso deixar de citar, porque ela faz assim, aquele clichê, né, me influenciou desde criancinha. E ela, assim, realmente foi a primeira pessoa que me mostrou como a literatura fantástica poderia traduzir um sentimento real. Então ela é uma escritora que eu guardo comigo bastante. E outra não é de ficção científica, mas é a Shirley Jackson, que é pro horror, terror psicológico, que, assim, eu acho incrível como hoje nós temos, assim, diversos escritores, tanto anglófonos como escritores brasileiros que foram influenciados diretamente pela obra da Shirley Jackson, pela pessoa dela, e ela não tem esse reconhecimento todo atualmente, né? Ela, por muito tempo, deixaram de publicar, por exemplo, Shirley Jackson no Brasil, só voltou a ser publicada recentemente, isso porque o trabalho dela acabou virando, uma parte, né, do trabalho dela acabou virando série de streaming. E ela, como agora eu esqueci o nome, a escritora do Papel de Parede Amarelo e a própria Sylvia Plath, apesar da Sylvia ela ser uma pessoa notoriamente racista, são mulheres que falam muito sobre essa questão literária, da visão feminina literária, mas não como eu posso dizer, não assim tratando assuntos que até então se designava como apenas de mulheres, mas de transformar essa mulher em uma pessoa, em um ser pensante e trazer isso para a literatura. Não sei se eu respondi direitinho. Sim. Boa. Não, mas eu concordo mais com essa visão. Que eu queria falar. Eu também não tive, assim, referências mulheres. Eu li J.K. Rowling a vida toda, fui Potterhead por muito tempo, mas eu não considero a J.K. Rowling como uma mulher que me representa, né? Então eu não vou dizer que ela é uma grande referência para mim, por mais que eu adore Harry Potter, né? As minhas referências vieram também adulta, né? A gente cresceu meio que, assim, tateando aqui as coisas, o que é que tem aqui para mim, não estou me vendo aqui, né? E aí, quando você vai crescendo, é que você vai tendo acesso. Tipo, quando eu fui conhecendo algumas fantasias, por exemplo, Filho de Sangue e Osso, que é um livro de fantasia maravilhoso, que se passa no mundo próprio, né? E tipo, fiquei, caraca, eu queria ter visto isso na minha adolescência. Eu ia gostar disso, né? Eu, adolescente, iria gostar de uma fantasia assim, sabe? É muito interessante como a gente só tem acesso a isso depois que a gente consegue acesso a outras coisas, tipo um curso universitário, uma coisa assim, né? Por isso que eu acho importante esses momentos, inclusive, né? Que a gente traz várias referências para pessoas que ainda nem estão ocupando esses lugares, que às vezes, muitas vezes, esses lugares, as pessoas que estão nesses lugares, né? Que possuem certo acesso a outras literaturas, nem sempre ou querem acessar ou nem se interessam, né? Por acessar literaturas diferenciadas, né? Literaturas mais plurais, digamos assim. E a gente também tem que tomar cuidado, porque quando eu falo assim, eu conheci essa escritora tal, eu li o livro, mas, por exemplo, igual no caso da J.K., também li, cresci assim, já era maiorzinha, né, quando eu li e tal. E na época com as informações que eu tinha, eu gostava. Hoje em dia eu não consigo gostar. Mas aí eu vejo assim, é uma referência, pra mim, é uma referência, mas uma referência no sentido do que não fazer.
né? do que não fazer. Então, assim, tipo, eu não deixo de dar o crédito pra ela. Assim, não, eu também, eu fui Potterhead, eu fui na pré-estreia, eu tenho merchandising dela aqui. Ah, Fabi, mas você tem que separar escritor da obra. Eu falei assim, mas tudo tem limite na sua vida, né? Tem coisas que eu não tenho como perdoar. E a J.K., pra mim, ela é imperdoável e ela é uma referência do que não fazer e do que não ser. Então, assim, se eu puder me afastar, usar essa pessoa como referência pra não ser, eu agradeço. É sobre isso? Fazer o quê? Mas é muito isso. Eu pego muito essas questões que vocês falam e eu vejo muito refletindo mais uma vez na própria obra que vocês já fizeram, já trabalham, já atuam, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, queria focar nesse momento na questão do que a própria Fabi lançou recentemente. Teve um que a gente até discutiu uma vez, que era falando um pouco da acho que era A Mulher e o Vento, se eu não me engano, ou Estou Louco. A Fabi vai me corrigir. E esse teu trabalho recente, né? Tu vai indo por esses caminhos e tu vai destroçando novas maneiras de contar uma história, né? A gente tem, como tu já mencionou, a ficção noir, a gente tem a ficção steampunk, a gente tem essa ficção meio de terror psicológico, né? Pra ti, esse caminho da escrita é algo que tu tá experimentando a cada dia, a cada momento, ou é algo que tu dá muita vontade de dar louco e vai? A vontade de dar louco e vai. Não, mas essa é a resposta que não pode dar. Mas assim, eu participei de uma live semana passada. E aí a gente tava conversando, falou assim, e houve uma pergunta um pouco similar, falando assim, mas você sempre vai seguir essa linha? Eu falei assim, gente, quando eu escrevi essas histórias, mais ou menos até o período que eu escrevi o conto sobre a Maria Callas e o Fagulha, até esses textos, eu não tava legal comigo mesmo, né? Eu tava passando por um período de autodescoberta, igual eu falei assim, eu aprendi a lidar com algumas questões sobre mim que eu nem sabia que existiam, e agora eu sei. E eu falei assim, nossa, gente, eu descobri que eu não sou louca, eu só penso diferente. Então isso fez muita e assim, isso fez muita diferença na minha vida, porque eu falei assim, gente, mas é assim mesmo, eu te entendo. Eu não preciso mais gastar energia tentando me encaixar num molde. E isso tava ali na minha escrita, tava ali, ficou ali impresso. Igual o Se Eu Morresse Amanhã, por exemplo, é uma história sobre um personagem que basicamente ele, lógico, ele sabe quem ele não tem amnésia, spoiler, ele não tem amnésia, nem nada do tipo, mas ele busca um lugar dele dentro da sociedade no Rio de Janeiro daquela época, né? Muitas coisas da aparência. O que ele é? Ele é o ser inato ou ele é aquilo que ele transmite para as pessoas, né? Que é uma imagem toda calculada. Então, até esse momento, essas histórias refletiam muito essas minhas questões. Mas eu sinto que de um momento para cá, as minhas experimentações estão indo por caminhos que eu não vou falar que eu nunca pensei, mas que eu falei assim, eu acho que não... Eu sempre falo assim, eu acho que isso não é para mim. Daqui a alguns anos eu cai na minha cara, assim, o cuspe, né? A gente fala assim, cospe pra cima e cai na cara. Meu cuspe é lento. E aí eu falo assim, acho que isso não é para mim. E aí agora eu falei assim, não, peraí, até que tá legalzinho. Por exemplo, em uma outra transmissão, conversando com uma amiga minha, a gente tava falando sobre literatura infantil. E eu falei assim, eu acho que eu nunca escreveria literatura infantil, nem juvenil, eu acho que não é minha cara, meu texto é muito pesado. Aí essa semana eu comecei a trabalhar num texto juvenil, então assim... Vai ficar pronto? Não sabemos, mas tá aí, entendeu? Então é assim, gente. Esses processos são incríveis. Eu tenho uma fantasia que eu comecei a escrever quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, sabe? E até hoje eu não terminei ela, porque eu deixo uns 2 anos sem pegar nela, aí do nada eu tô olhando meus arquivos, aí eu encontro, aí eu começo a rir do que eu escrevi antigamente e vou reescrever com a cabeça que eu tenho hoje.
e aí nunca sai. Sabe? Mas um dia eu vou lançá-la. Ela é uma fantasia maravilhosa, mas tem muitos elementos aqui da nossa... Como não ter, né? Elementos do real, né? Isso é um ponto também que às vezes eu tento esquecer que eu sou estudante de literatura. Para que... Estamos ok? Deu uma travadinha. Calma. Está a voltar. Pronto. Sim. Pronto, voltou? Uhum. Eu tento esquecer que eu sou estudante de literatura para isso não entrar tanto na minha obra, sabe? Todos esses questionamentos acerca dessas coisas que às vezes o leitor às vezes nem quer saber disso, ele quer saber se a história é legal, mas eu sei que às vezes para você fazer uma história legal você tem que estudar um pouco literatura, né? Mas eu tento esquecer um pouco quando eu estou escrevendo, né? Mas a cada texto novo dessa área que eu encontro, eu fico pensando, nossa, eu já fazia isso aqui, ou nossa, eu vou começar a fazer isso daqui, sabe? É bem interessante, mas às vezes atrapalha um pouco. Quando eu entrei na faculdade de letras, eu passei um bom tempo sem escrever, sabe? E aí, só lá no sexto semestre que eu fui fazer poesia, aí eu conheci a Rupi Kaur, conheci outras poetisas mais contemporâneas e tal, aí foi que eu voltei a escrever poesia e lancei o Versos Livres, né? Aí depois foi só coisa boa, assim. Nas outras literaturas eu consegui ver literaturas contemporâneas interessantes na língua inglesa, literaturas africanas de língua inglesa, isso é muito bom, quando a gente pega principalmente professores que trazem essas outras coisas, né? Aí foi me ajudando a escrever, a voltar a escrever, porque eu pensava igual a Fabi. Será que eu sou louca escrevendo isso às vezes, sabe? E eu vi que não era, sabe? Que há um espaço na literatura para isso, há o seu espaço também na literatura, né? Isso é bem interessante. Nossa, amei vocês falando isso, porque o meu próximo livro, é muito um livro terapia, porque ele é uma proposta de escrita no sentido de desabafos quase terapêuticos mesmo, sobre tudo enquanto no mundo, períodos de depressão e por aí vai. E aí, amo que a gente se encontra nesse aspecto de literatura terapia também, gente. É muito sobre isso. Dando continuidade, eu acho muito interessante que é outro paralelo que eu faço com a literatura de vocês duas, e aí vou me colocar nesse patamar de estar analisando, por assim dizer, né? Finge que eu sou acadêmico nessas horas, mas é trazer elementos muito do que é nosso, né? Do que é a nossa terra, do que é a nossa cultura, vamos colocar assim. Fabi, como a gente já mencionou, ela já retratou períodos históricos específicos, né? Teve aquela questão de retratar o Rio de Janeiro, o período regencial, esse aspecto histórico de um Brasil, e que na época consegue trazer muito o que é o Ceará, o sertão, a vida no interior, por assim dizer, né? Para vocês duas, esses elementos, como é a construção deles, e é algo que é importante para vocês? No meu caso é importante porque o resgate histórico, para mim, não só ajuda a dar materialidade à história mesmo, né? Deixá-la, na minha visão, um pouco mais robusta. E também é uma forma de você fazer realmente um exercício de imaginação, né? Sobre como o seu personagem reagiria em determinada situação, em determinada época. Isso é muito importante. E basicamente, por exemplo, em Engrenagens, pelo menos eu tive a oportunidade de conhecer ali Petrópolis, que apesar do palácio ter muitas construções na capital do Rio de Janeiro, em Petrópolis ainda você guarda muitas construções, muitas coisas da época mesmo. E estando lá, realmente me deu uma outra visão sobre como seriam os personagens, né? Fora que o resgate histórico faz com que eu aprenda. E é muito divertido me ver em volta dessas descobertas, e eu gosto de colocar isso para os leitores. Já por exemplo, Se Eu Morresse Amanhã, que não é uma ficção assim
provavelmente ligado ao fantástico, ele tem muito sobre samba canção. E eram coisas que eu não sabia sobre música brasileira. Sobre artistas, sobre cantoras que são esquecidas, né? Fizeram muita história, como a própria Nora Ney, que canta a canção título do livro, né? Ela é uma cantora que não é tão lembrada nos dias de hoje, mas ela tem uma história sensacional. A mulher era do Partido Comunista, fez show na antiga União Soviética. Então, lógico que não dá para colocar tudo isso no livro, mas se eu puder trazer um pouco disso para as histórias e não assim, tipo, eu vou tornar isso daqui algo educativo, mas de despertar a curiosidade das pessoas e fazer com que elas se maravilhem tanto quanto eu fiquei maravilhada em conhecer aquilo, para mim já tá valendo. Boa. Aqui tá só com o áudio um pouquinho atrasado, mas transmissões, acontece. Agora é com Kinaya. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Bom, você falou sobre a questão dos elementos, né, da nossa escrita. E, assim, Dá pra me ouvir? Dá. Ok. Eu costumo trazer esses elementos porque foi mesmo uma construção, né? Eu me deparei, assim, como eu já falei anteriormente, com o que é isso que eu estou escrevendo, né? Para quem isso vai ser interessante? Que memória eu estou fazendo com isso, né? Então, a partir disso, eu me voltei para essa questão da ancestralidade, de ouvir os mais velhos, de me lembrar da infância. Minha infância foi indo visitar os meus avós na zona rural, sabe? E era incrível. Essa parte da minha infância foi incrível, sabe? Não é à toa que no Eu Conheço os Homens, na primeira edição, do Eu Conheço os Homens, eu coloco aqui, né? Eu coloco assim na dedicatória. E caiu de novo. Eu coloco assim: para meus avós que me deram o universo no terreiro do sertão, porque tudo vem de ouvir os mais velhos, sabe? Meu avô conta muita história, minha avó, meus tios, até mesmo minha mãe, né? Conta histórias que eles já se esqueceram, né? Que são mais velhos. E tudo isso se junta nas minhas obras e a partir do... É aquele negócio do Sankofa, não sei se vocês já ouviram falar, né? Do volte, né? E pegue. Ou seja, aprenda com o passado, escute os mais velhos para poder construir o futuro. Enfim, sabe? É muito esse conceito, que é um conceito futurista também, né? Que acompanha o afuturismo. Só uma travadinha, mas ela já está de volta. Prontinho. Estou sendo boicotada pela minha internet hoje. Mas continuando, né? É muito disso, dessa questão da ancestralidade. E a ancestralidade, ela não é uma coisa lá do seu tataravó, do não sei o quê, não. A ancestralidade reside na sua casa, na sua família, nos seus costumes, no seu jeito de falar. Isso é sua ancestralidade, sabe? E é isso que eu trago nos meus escritos atualmente. Principalmente quando eu vou... Ei, o que é isso aqui? Que palavra que significa isso? Tal? Porque às vezes realmente não tem como saber, porque é uma coisa muito nossa, né? Daqui do Ceará ou daqui do Nordeste, enfim. A gente fala assim, mas eu faço questão de falar. Às vezes eu fico pensando, será que eu tenho que colocar um glossário no meu livro? Será que eu tenho que colocar uma nota de rodapé? Sabe? Mas enfim, esses elementos são que dão à obra não apenas um background bem voltado para o realista, voltado para identificação do leitor, né, com o seu meio, mas também eu busco criar essa aproximação, esse sentimento de pertença, esse sentimento de orgulho também, de ser daqui e tal, sabe? É isso.
Isso. Boa. É muito isso mesmo. Eu gosto muito dessa pegada, como eu mencionei, né? São paralelos que eu gosto e que eu aprecio muito na obra de vocês. E já mencionando as próprias, né? Vale ressaltar, até para todos que assistirem a nossa live depois, a gente pode transformar também em podcast. Livro de Kinai, a gente fez a leitura do nosso Clube do Livro, foi Eu Conheço os Homens, e que também está disponível, depois ela vai passar todos os links. E o livro de Fabi também está disponível na Biblioteca Municipal e em versões virtuais. Você confere todo bonitinho, inclusive é a coletânea de heroínas, não é isso mesmo, Fabi, que você mencionou? Ou é as vilãs? Ah, ótimo. Peraí, tá mutado. Eu acho que é o Heroínas. Isso, é o Heroínas. Heroínas. Boa. Temos também no acervo e, é claro, o livro sempre maravilhoso. E pra gente já caminhar para esses nossos finalmente, digamos assim, eu queria saber de vocês... Pois é, tá acabando, né, Grada? Eu queria saber de vocês, primeiro, uma recomendação, tipo, preciso recomendar um livro. O que eu recomendaria? 3, 2, 1, valendo. Nossa! Ei, mas sem ser nosso? Olha aí, ela pegou a pegadinha. Eu não pego pegadinha, não é justo! Vai, sem ser de vocês primeiro. Gente. Eu indicaria... Eu vou pegar um livro que tá perto aqui de mim. Boa. Pode falar, Fabi. Eu não consegui ouvir. O meu livro não tá aqui, mas eu indicaria Sapato de Salto, da Lígia Bojunga. Eu li... pode ser 2? Pode. Então o Sapato de Salto, da Lígia Bojunga, porque é um livro que eu acho que ele trata de um tema... sobre proteger as nossas meninas durante a infância, né? De assédio, mas é um livro voltado para um público infanto-juvenil, então acho que é muito importante esse livro voltar a ser discutido, porque é uma forma de você falar sobre assédio e temas pesados com crianças, né? De uma forma que eles entendam. E eu li esse livro em um dia e eu fiquei, assim, impactada, que é uma história pesada, mas eu acho que vale a pena conhecer. E Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, que, assim, você não vai entender nada do que está acontecendo no livro, mas é maravilhoso e não vai conseguir parar de ler. E vai ficar todo mundo assim, sem entender, vai falar que é minha culpa, mas eu vou falar assim, é minha culpa mesmo, gente. Mas é maravilhoso, leiam. Eu acho que todo mundo tem que ler. É isso. Boa. Eu vou indicar um livro que tá aqui perto na minha mesa, porque eu tô trabalhando nele, que é Kindred, da Octavia Butler. Eu não consigo parar de pesquisar esse livro. É muito interessante. Ele meio que... Assim, a Octavia Butler é considerada também uma mãe do afrofuturismo, né? Então, nesse livro aqui você tem viagem no tempo, só que em moldes diferentes do que você conhece aí nas produções aí hollywoodianas e, enfim, nas produções aí que a viagem no tempo é uma coisa super interessante, mas nesse livro aqui é super pesada para onde ela viaja, né? E eu queria indicar o meu livro Eu Conheço os Homens, que saiu recentemente pela Quitembo. Acho que dá para ver aqui, eu não sei como posicionar. Que se passa aqui na cidade que eu estou morando agora, entre Quixadá e Quixeramobim, né? São as cidades que eu geralmente ocupo, assim, estou sempre indo e vindo. E espero que vocês tenham curtido, assim, o bate-papo também, esses nossos processos de escrita que a gente conversou aqui um pouquinho. E se puderem, leiam os nossos livros. Boa. E é isso que a própria Kinai já mencionou. Vou agora convidá-las para falarem um pouco dessas obras que vocês já têm à disposição, de onde encontrá-las nesse mundão de, meu Deus, da internet e por aí vai. E esse espaço é de vocês. Tirem no pedra, papel, tesoura para decidir quem vai primeiro. Pode ir, Fabi. Os meus livros, os meus contos vocês vão encontrar na Amazon. Digitar Fabiana Ferraz, livros ali em todos os departamentos.
já vai aparecer tudo ali, tanto o Seu Morrer Essa Manhã na versão física e digital, as antologias na maior parte na versão digital. E é super facinho por lá. Eu sei que não entrega rápido em todo lugar, mas eu só não vou mostrar meu livro porque eu ainda não recebi. Então, assim, tamo junto. Não recebi minha cópia física, porque saiu na última sexta-feira, mas ficou bem bonito, gente. E aí vou encontrar na Amazon. E se alguém quiser seguir, conhecer o meu trabalho, meu dia a dia, as coisas que eu faço, me seguir no Instagram, que é o @FabiFerraz, autora, Ferraz com Z. E eu vou gostar de ser seguida por lá. Eu falo muita besteira, mas eu sou divertida, gente. Massa. Os meus livros, no caso, eu tenho... Na verdade, se ela tivesse sido uns dias antes, eu não ia ter também um livro. Eu ia estar igual a Fabi. Que chegou mais pouco tempo. Mas tanto o Zombie como o meu conto que está na antologia do Afrofuturismo, eles estão sendo vendidos pela Quitembo, por mim e pela editora Nance. Tem eu e essas duas editoras, né? Que eles têm uma parceria. E o Versos Livres você só encontra comigo porque ele não está mais sendo vendido pela editora, sabe? Então as últimas unidades dele são guardadas comigo e eu não tô nem vendendo ele, na verdade, né? Por conta mesmo de contrato, tá? Essas coisas assim. Então eu indico que vocês procurem esses mais recentes que eu citei. Excelente, excelente. Lembrando a todo mundo que está assistindo, os links vão estar na descrição do vídeo no YouTube. Você confere os Instagrams bonitinhos para você, é claro, acessar, conhecer, ver mais dessas obras. Mais uma vez, quero agradecer a vocês duas. São referências muito grandes, eu tenho um carinho enorme por vocês. E muito, muito, muito obrigado por esse tempo que vocês tiraram para conversar com a gente. Obrigado mesmo. A gente é louco junto, bom é isso. Eu que agradeço, Bruno. É verdade. Eu fiquei muito feliz em participar e tamo junto. É isso. Mais uma vez, muito obrigado a você que assistiu. Muito obrigado a todo mundo da nossa Semana Literária. Confira a programação completa, tem muito mais evento para acontecer. Sigam as meninas nas redes sociais, vocês vão encontrar também links para comprar na Amazon. E literatura é sempre tudo de bom. Mais uma vez, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau.